Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Evangelho nos Samaritanos de Jesus, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus e também pelo Facebook Amigos dos Samaritanos e posteriormente através do YouTube no canal dos Samaritanos de Jesus. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Os nossos estudos do Evangelho, eles se desdobram da seguinte forma. Nós iniciamos, assim como toda e qualquer atividade numa casa espírita, com uma prece. Logo em seguida, nós temos uma palestrinha de uns 10 minutinhos, já 15 minutinhos, de um tema relacionado à doutrina espírita. Hoje continuaremos os estudos das parábolas. Terminando a palestrinha, nós passamos ao estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda semana, nós vamos dando continuidade aos capítulos sucessivamente. Hoje teremos a companhia muito agradável, diga-se de passagem, a nossa querida amiga e irmã Alzira e da Domitila. Então sejam bem-vindas, queridas irmãs, e vamos começar com a nossa prece. Vamos fazer nossa prece? Esse é o momento em que a gente consegue formar uma boa energia para o bem-estar nosso e das pessoas que habitam o nosso lar e de todo o nosso bairro, nosso prédio e, quiçá, da nossa cidade, estado, país e até mesmo o planeta. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores e amigos espirituais, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade da vida, e que Jesus, nosso querido e amado Mestre, possa nos acompanhar diante das aflições e dificuldades e que possamos transcender e superar todos os obstáculos, com equilíbrio, discernimento, paz e harmonia. Obrigado, Jesus, muito obrigado, que assim seja. Então, sem delongas, gostaríamos de convidar nossa irmã Alzira para fazer a sua explanação quanto à palestrinha da noite. Seja bem-vinda, Alzira, mais uma vez, e que Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. E vamos começar o estudo da parábola do amigo importuno. Então tem uma foto aí de alguém batendo a porta durante a noite e o outro abre lá em cima a janela para ver o que está acontecendo. Então essa é uma história contada por Jesus, como todas as outras parábolas, e tem ensinamentos. E a natureza moral dessa parábola tem 3 pontos importantes: a conduta do cristão dentro da própria vida, a importância da prece, e ressalta a graça de Deus e o seu cuidado com os homens. Então vamos ao texto da parábola. Certa vez, após Jesus ter ensinado os apóstolos a orar o Pai Nosso, contou esta parábola: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite, eu e meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar, digo-vos, embora não se queira levantar para lhes dar, por ser seu amigo, ou ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se um filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará um bom espírito aos que lhe pedirem.
Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5 a 13. Então, essa parábola é uma história que fala de uma situação de emergência. O pedinte, que é um amigo inoportuno, vai buscar auxílio com um vizinho que era seu amigo. Não faz isso por capricho. A necessidade era verdadeira, dentro das condições culturais da época. Nós sabemos que naquela época não existia padaria e cada casa fazia o seu pão. E à meia-noite, altas horas da noite, não tinha pão tão facilmente em todas as casas. Um outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que a hospitalidade era também uma prática rigorosa da lei judaica. E Jesus conta essa história para reforçar a oração que é o Pai Nosso, que tinha acabado de ensinar aos seus discípulos. Mostra na parábola que Deus atende você e deverá insistir com fé, confiar e reforça a ideia de um Deus misericordioso, porque naquela época as pessoas achavam que Deus era vingativo, as pessoas eram tementes a Deus, tinham medo de Deus. E Jesus veio mostrar justamente o inverso. Essa parábola é confortadora. O caráter amoroso e paternal de Deus é aí retratado por Jesus de forma eloquente, num contraste gritante com as concepções de até então. Se recorremos a um amigo quando temos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Pode ser esse amigo não nos valer imediatamente, de boa vontade. Pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas se insistirmos com ele, ainda que seja para ver-se livre da nossa importunação, acabará cedendo. Pois, se desconhecidos ou mesmo os adversários, quando pedem com tanta insistência, muitas e muitas vezes são atendidos, como não seriam aqueles que gozam da simpatia e de amizade do solicitado? Se em vez de apelarmos para um amigo, o fizermos para o nosso Pai, maior ainda será a certeza de atendimento. Sim, ainda que seja um filho mau e ingrato, que cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus desvarios ou abandone a casa para entregar-se mais livremente às suas perversões. Nem por isso o Pai deixará de correr ao seu encontro, tão logo saiba arrependido e em sofrimento, para lhe dar tudo o que necessite, antes mesmo que ele lhe exponha a sua miséria. A parábola do filho pródigo cabe aqui, nessa situação, aonde o pai socorre o filho que envergonhou toda a família, e a parábola vocês já conhecem. Ora, segundo o ensino claro e insofismável da parábola, Deus é infinitamente mais solícito para com suas criaturas do que o melhor dos amigos e o mais afeiçoado dos progenitores. Assim, pois, qualquer que seja o grau de nossa imperfeição, de nossa indigência moral, se lhe é dirigirmos o nosso apelo, uma prece sincera, quando precisados de seu auxílio, podemos estar certíssimos que o socorro da providência não nos faltará. Não se pensar, entretanto, que não basta pedir, seja o que for, para que Deus nos conceda prontamente. Então, nós temos que saber o que devemos pedir. E não vamos pedir aquilo que não nos é cabível. Ele sabe melhor do que nós aquilo que nos convém, que é necessário ao nosso progresso espiritual. E é em função desse interesse mais alto
que atende ou deixa de atender às nossas súplicas. Tal qual um pai sensato que recusa ao filho algo que possa prejudicá-lo, ou um cirurgião que deixa o doente sofrer as dores de uma cirurgia que lhe trará cura. Assim, Deus nos deixará sofrer, sempre que o sofrimento seja de proveito para a nossa felicidade futura. Então, vocês hão de convir que ninguém deixa uma tesoura na mão de uma criança da idade da foto, porque é um perigo. Então, a criança vai chorar, vai espernear, vai gritar, mas o pai não vai deixar com que ela se machuque. Assim é Deus conosco. Aquilo que nós pedimos e não é conveniente, Ele não nos concede. O que Ele nos concede? Sempre, né? Então, Ele nunca deixa de conceder quando pedimos coragem, paciência e resignação, para bem suportarmos as passagens mais difíceis da nossa existência. O que já não é pouco, diga-se de passagem, pois as nossas dores, então, doerão menos. É o amparo e a proteção dos nossos amigos de guarda, a fim de sustentarmos as boas resoluções e preservarmos das nossas quedas, se de fato estivermos desejosos de trilhar o caminho reto. Então, o amor de Deus por nós, ele é tão imenso que ele nos concede um anjo guardião para que nos oriente. O problema é que a gente não ouve as orientações desse anjo e muitas vezes não seguimos pelo caminho reto. E como vocês sabem, estamos aqui num planeta de prova e expiação. Nesta encarnação, nós estamos aqui dando conta daquilo que deixou de ser cumprido em encarnações passadas, mas acrescido de outras provas que nós arranjamos aqui pelo caminho. Alguns homens da época de Jesus admitiam que Deus só permitia intervenções demoníacas, vedando ao mesmo tempo toda e qualquer manifestação de entidades bondosas, numa clamorosa parcialidade em proveito do mal. E aí estão as palavras do Mestre a esclarecer-nos que, se um pai é incapaz de dar uma serpente ao filho que lhe peça peixe, Deus, nosso Pai Celestial, não poderia trair nossa fé e confiança nele, dando-nos um espírito maligno quando lhe pedimos a assistência de um espírito bom. Então, olha a bondade de Deus que nos concede a cada um de nós um anjo guardião para nos orientar. Que lições profundas tem nessa parábola? Tem muitas, mas eu selecionei aqui só 4. Explica a ação da prece. Então, nós não podemos pedir qualquer coisa a Deus. Devemos pedir paciência, resignação, tolerância, para que a gente possa superar as dificuldades. Como Jesus veio à Terra para nos ensinar o amor, não poderia deixar o povo em erro. Então, é a hora que ele fala que antigamente achava-se que apenas os demônios se manifestavam. Deus sempre nos atende naquilo que for melhor para nós. Significa aquilo que nós devemos passar, aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Portanto, a gente deve insistir, confiar e esperar a ação dele. Essa parábola também nos ensina o perdão e a caridade, onde a parábola, o espírito bom, tem a primazia. Então, quando o vizinho pede pão ao amigo e o amigo depois lhe dá o pão, é a caridade. Esse amigo é um espírito bom.
aonde a gente pode confiar. E só para encerrar, eu achei na internet essa frase e eu acho muito importante. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Que Jesus nos abençoe e nos dê paz. Que assim seja. Agradecemos imensamente a explanação da Alzira por todo o conteúdo que nos trouxe ao estudo e que possamos refletir acerca disso tudo, que possamos ter fé, ter confiança em Deus, prezar pela prece, uma ferramenta muito importante que nós cristãos temos em nossas mãos para essa confraternização, para essa companhia com Jesus, com Deus e com os benfeitores espirituais. Então a prece é uma ferramenta muito importante. E a prece também, ela caminha de mãos dadas com os estudos. E é a respeito dos estudos que nós vamos falar 10 segundinhos. Porque apesar desse cenário pandêmico, de recolhimento social, de medidas sanitárias tão austeras, nós continuamos com os nossos estudos na casa. Não da forma como antes, presencial, mas continuamos com os nossos estudos, que são também muito parecidos em termos de conteúdo, de confraternização com os benfeitores que nos assistem, da forma virtual. Então, se você está aí na sua casa, procurando algo para fazer um estudo que é muito salutar para a nossa tranquilidade e harmonia espiritual, mande para a gente um e-mail, contato@samaritanos.com.br, deixa seu telefone ali, que nós vamos entrar em contato com você para você se enganjar no grupo de estudo. Tá bom? Combinados? Então agora vamos convidar a nossa querida irmã Domitila para fazer sua explanação do Evangelho. Que Deus te abençoe, Domitila. Tudo de bom. Agradecemos aos espíritos benfeitores da casa que nos intuem, nos ajudam para que possamos tentar compreender pelo menos um pouquinho do Evangelho, essa bússola moral que nos fortalece se aplicarmos em nós mesmos todos os dias. Um pouquinho por vez, igual a homeopatia. O tema que coube a nós foi Bem-aventurados os pobres de espírito. O que devemos entender, o que é preciso entender por pobre de espírito? Tem uma coisa bem interessante. As pessoas, na maioria das vezes, quando ganham um panfletinho na casa espírita, desprezam. Eu costumo ler e guardo, porque é uma coisa assim que desde criança tem eu guardo. E hoje, estudando sobre o Evangelho, achei essa mensagem de André Luiz que foi assim primordial para conseguir ter essa compreensão. Ele fala assim: pobreza e riqueza. O pobre, pobre de humildade e de espírito de serviço, termo dileto do rico, rico de avareza e indiferença. O pobre, rico de resignação e de atividade no bem, é o companheiro ideal do rico, rico de bondade e entendimento. Pobreza e riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Na primeira, é mais fácil aprender a servir. Na segunda, a ciência de dar exibe agradável acesso. Não vale a pobreza sem a conformação ruinosa, é a riqueza insensata. Todos os homens, na intimidade de si mesmos, são defrontados
por desafios da carência e da fortuna, que nos convocam ao esforço de sublimação. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria, no serviço ao próximo através do trabalho e do estudo incessantes. Ó, Flávio acabou de dizer, quando o estudo é necessário para nosso entendimento. Adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz, diante das leis divinas. É de todos os pobres, de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. André Luiz. Aí, a gente vai entender o quê? Ser pobre de espírito não significa situação social. Porque existem muitas pessoas que vivem no casebre e são pobres de espírito também. Por quê? Significa pobre de moral. Que deixa se seduzir pelas coisas do mundo, pelas facilidades, pela porta larga. E a riqueza de espírito é totalmente ao contrário. Às vezes uma pessoa que vive num palácio é esse pobre de espírito. Por quê? Ele é uma pessoa receptiva. É uma pessoa que quer usar aquilo que ele tem em prol do próximo. Não porque quer aparecer, muitas vezes, aquele que realmente é pobre de espírito, como Jesus se refere, faz a caridade velada, escondido. Não quer que o nome apareça de jeito nenhum. E quando descobre, a pessoa fica muito constrangida. Quer sair logo de cena. Porque sabe que aquele meio dela ajudar, não pertence a ela. É apenas um empréstimo, uma ferramenta que lhe foi emprestada para um trabalho. Antes da gente regressar no carro físico nosso, como diz André Luiz, o nosso Pai Celestial designa aos benfeitores espirituais o planejamento para a existência de cada um de nós. Somos seres individuais, cada um tem a sua ferramenta. Cada um tem a sua ferramenta e como utilizar essa ferramenta. Porque se a gente deixar a ferramenta nos utilizar, todo o trabalho é perdido. Se nos deixarmos seduzir pelas riquezas, será um trabalho perdido, porque vai corromper o nosso espírito. Vai aflorar em nós a vaidade, o orgulho, a mesquinhez e todas as torpezas que um ser humano é capaz de cometer. Pisar nos outros, tirar vantagem, usar um cargo público para vantagem própria, para receber favores. Isso é usar a ferramenta? Não. Isso é ser utilizado pela ferramenta. Aí, quando caímos em si, aí a coisa fica feia. Porque a gente chega lá no outro plano. Porque, como diz os antigos, caixão não tem gaveta, não tem baú e não tem cofre. Então, daqui a gente não leva nada. Nem o corpo, nem a roupa, nem a veste, nem nada. A gente leva o quê? A lágrima que a gente secou com um abraço fraterno. É a caridade velada que a gente não conta para ninguém. Só fica entre nós e o Pai. É as renúncias. É aquela vontade de revidar e você se segurar. Para não verbalizar. Para não querer ofender. É essa renúncia do nosso orgulho. Isso a gente leva. As boas lembranças que a gente deixou na terra. Pelos nossos exemplos. Um pai, uma mãe, um irmão que outrora, assim, na vivência física, foi uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, uma pessoa assim que tinha exemplo para dar, não tinha preguiça de ensinar, muito menos de aprender. É aquela lembrança que a gente leva, nossos amigos pensando assim, nossa,
fulana me ajudou tanto. Nossa, no momento que eu estava mais precisando, quando um familiar meu morreu, nossa, aquele fulano veio, me deu uma palavra de conforto, me abraçou, disse que tudo vai ficar bem. É isso que a gente leva. E tem outra coisa também, que Mahatma Gandhi diz, né? Um bom coração é 1.000.000 de vezes mais precioso do que a agudeza intelectual. É verdade. Porque as pessoas, quando mais procuram o conhecimento e não a sabedoria, elas caem no equívoco. Como? Se achando, né? Que nem uma palestra do Haroldo fala. As pessoas, o problema é se achar. Quando mais estudar, começar a se achar. Querer aplicar nos outros, não em si mesmo. Aí é a nossa pedra de toque. Nós caímos pela vaidade. E quando somos elogiados? O elogio derruba qualquer um. Derruba mais do que uma ofensa. Porque você fica vaidoso, você já começa a inflar aquele ego, já começa a gostar das pessoas ao seu redor te paparicando, abrindo a porta para você chegando assim, por exemplo, na casa espírita, assim, né? Um orador eloquente, famoso, não sei o quê. Todo mundo pedindo autógrafo, porque aí começa a publicar livros, e adorando autografar, fazendo noite de autógrafos, e começando aquela inflamação, sabe? Quando desencarna, o que acontece? Às vezes aquele um que está lá no fundinho lá do banco, assistindo a palestra, está numa posição melhor que o orador. Isso é verdade. Nós caímos em equívoco. Quando somos designados para fazer o Evangelho, ele vem de encontro com a nossa moral. Ele vem de encontro com o nosso defeito. E defeito é o que não falta no ser humano. Inclusive eu. Eu sou uma pessoa que tem mais defeito que... Nossa, até para falar que tem defeito, eu sou orgulhosa. Porque eu acho que eu tenho mais que os outros. Até nisso a gente erra. A gente erra quando a gente quer ser humilde, quer se mostrar humilde. A gente já faz aquela carinha, assim. Eu sou tão humilde, eu sou tão bom. Pisa no carinho, o que acontece? A pessoa muda na hora. Que nem Fennel fala, né? Uma frase bem... que uma vez eu estava, assim, com raiva de tudo, de todos. Aí eu li essa frase e falei assim, nossa, foi um chapalhão. Ouça os elogios, mas trata como merecidos. Nós temos que fazer isso por nós, pela nossa consciência. A gente vai fazer o Evangelho não é só para quem está ouvindo online, quem está ouvindo fisicamente na casa espírita, mas para nós. Isso aqui é para mim. Nós temos essa dificuldade. E como temos? E quando Jesus fala, né, quando ele mostra, ele menciona a criança, o que é a criança? Vamos levar para um sentido material para a gente ter uma ideia de como é essa criança que Jesus quer dizer. Quando a gente é pequenininho, não sabe ler nem escrever, a mãe, o pai nos matriculam na escola. A gente aprende a ler, a escrever, a conviver em sociedade, a formar as nossas próprias ideias. E no meio familiar, a gente continua a lição. A gente continua aprendendo ao quê? A conviver em sociedade, a não se revoltar com as diferenças, porque nós nos revoltamos com as diferenças, porque senão não existia briga de família, senão não existia vara de família nos tribunais, porque nós não conseguimos ainda, nós somos renitentes no erro. Estamos em condicional, mas vira e mexe vamos para o regime fechado. A gente começa bem, tenta estudar, tenta aplicar, escorrega, cai, mas muitos desistem. Mas o certo não é desistir, é continuar a luta.
Criança é assim. A criança, quando ela cai, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai umas 20, 30, 40, 50 vezes, quebra o braço, quebra o dente, leva ponto e está continuando lá. Até chegar a hora de conseguir ficar firme na bicicleta. Por que nós não somos assim quando crescemos na carne? Por que nós não aproveitamos a nossa estadia aqui por hora, como a gente era criança, quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta, né? Aquela persistência, aquela obstinação de querer ficar, não, hoje eu vou aprender. A gente esquece. Porque a gente é muito egoísta, a gente é vaidoso, a gente é melindroso, a gente se revolta com qualquer coisa. Se alguém passa na frente da gente na fila, a gente já quer brigar, já quer dar lição de moral. E que moral nós temos? A gente tem uma outra coisa bem feia, que a gente, quando a gente reluta sobre o aprendizado, a gente começa a se achar mais do que os outros, a gente começa a desdenhar no próximo. Verdade, até de nossos familiares a gente faz isso. A gente desdenha uma pessoa. Vamos ter um exemplo bem peculiar, que eu vejo muito. Nós todos vemos muito. Ninguém tem paciência de escutar um idoso conversar. Ninguém tem paciência de escutar o que o idoso tem, a opinião que o idoso tem sobre aquele assunto. Ninguém tem. Aquela pessoa está ficando gaga, aquela pessoa não tem. Eu não vou escutar, não. E às vezes eles tem uma sabedoria tão grande que pode tirar a gente do buraco e a gente se afunda e não dá a mão para subir. A gente acha que as crianças são inferiores a nós. Muitas vezes, se a gente parar para conversar com uma criança, ela tem uma sabedoria tremenda sobre a vida. E como, viu? Tem tantas crianças que têm, a gente fala assim, que tem uma qualidade moral tão grande, que tem uma maneira de falar, de se dirigir, sabe? Que cala fundo o coração das pessoas. A gente costuma só se deixar seduzir por palavras. Por palavras bonitas, eloquentes, pela fama, por aquilo que aquela inflação de ego. E quando a gente chega no plano espiritual, aquela miséria moral total, não tem nada. A gente está muito pior do que quando a gente entrou. E o que a gente leva demais, além das lágrimas que a gente enxuga, das boas lembranças? Da indulgência, da benevolência e do perdão. Mas a gente tem que perdoar e principalmente pedir perdão, porque a gente erra muito. Pedir perdão ao próximo e a nós mesmos. A gente tem que pedir perdão, direto. A gente tem que ir lá, dar nossa cara a tapa e falar: eu errei, eu erro, eu não sou perfeito. E, quiçá, um dia eu possa ser, mas vai demorar um pouquinho. Aí tem um estudo do Evangelho, vocês podem até encontrar no YouTube, do Evangelho à Luz do Espiritismo, que tem o Haroldo Dutra que faz esse estudo, que ele coordena o estudo. E tem uma das pessoas que estudam junto com ele que falou uma coisa muito interessante, que a humildade é derivada da palavra humus. Humus é aquilo que a minhoca produz na terra para poder fertilizar, usa como adubo. Aí teve um outro que falou assim: isso deve ser um substrato, né? Aí o Haroldo complementou: é um substrato. É quando a gente começar a fazer com que essa matéria
putrificada que nós galgamos ao longo das nossas existências, mais ou menos assim que eu entendi, que a gente galgou em nossas existências, os nossos erros, os nossos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todos os vícios que nós temos e disfarçamos e velamos, né? A gente tenta fazer a carinha de bonzinho e a gente tem que assumir, não sou bom. Nem Jesus admitiu que era bom, ele disse, bom é só o Pai. É verdade, só o Pai que está no céu. Céu porque a gente não entende ainda o que é daqui para lá. A gente entende o que é de cá para baixo, e para mais baixo, e para mais baixo. Até. A gente só sabe a descida, a gente não sabe como é a subida. Porque a gente é egoísta. A gente está começando a dar uma melhoradinha, né? Porque a gente está no mundo de provas e expiações. A gente saiu daquele primitivismo. A gente não está mais com tacape caçando mamute. E nem morando dentro de caverna e nem batendo pedra para fazer fogo. Graças a Deus. Agora a gente tem tecnologia, a gente tem uma casinha, a gente vai no supermercado, não precisa caçar. E a gente, mesmo assim, a gente reclama do nosso feijão com arroz que fica na panela. Mesmo assim, a gente reclama do preço da carne. O preço da carne tá difícil mesmo. Eu não como carne, mas a minha família, o meu irmão e minha mãe reclamam muito do preço da carne. Mas, gente, e na época que a gente tinha que sair para caçar, não era pior? A gente saía com 8 pessoas e voltava só com 3. Porque morria lá no meio, lá, que ficava lá um tacando no mamute, aí acertava no outro, aí o mamute pegava, esmagava no outro, quer dizer, só sobrava 3, isso num dia bom. Porque às vezes não via nenhum. Aí a mulher ficava dentro da caverna com o estômago vazio. Ou comendo algum inseto por aí. A gente reclama. Gente, o dinheiro, a gente fala do dinheiro, né? Mas o dinheiro é útil. O que não é útil é o nosso uso. É porque a gente se deixa usar por dinheiro. Olha aí. Antigamente, era sistema de escambo. Nós trocávamos as coisas. Por exemplo, se eu precisasse por exemplo, de uma abóbora e eu plantasse uma couve ou uma cebola, eu trocava um tanto de couve com um tanto de abóbora. Era aquilo que eu precisava com aquilo que o outro precisava. Imagina você ir na feira com um carrinho cheio de abóbora para poder trocar a mercadoria com os outros. A gente reclama do dinheiro ainda, gente. Agora tem até o Pix. E a gente está reclamando ainda. Tudo que faz a gente não acha bom. E a gente se acha humilde. Que humildade é essa que a gente tem? No mundo de prova e expiação, a gente é humilde? Conta outra, não somos, não. Então, tem uma coisa errada aí. Porque se a gente tivesse se regenerando, a gente começava a pensar. Epa, estou reclamando, para por aqui. A gente tinha esse freio. A gente ainda não tem o freio. Porque ainda a gente briga na fila, a gente briga dentro do ônibus, a gente briga com o vizinho, a gente briga com os nossos parentes, nos achamos superiores, aí vem aquele que se eleva será rebaixado. Muitos daqueles que a gente acha que é inferior a gente, quando a gente chegar lá no plano verdadeiro do espírito, que é onde as máscaras caem e o véu é dissipado, aí a gente vê que tristeza nós somos. E que aquele outro que a gente falava que a gente era muito maior do que ele, está bem melhor do que nós. E bem capaz de pedir lá, dá um jeitinho para mim lá, sabe? Eu não estou muito afim de ficar nesse lugar escuro. Eu não estou muito afim de ficar nesse lugar escuro, não. Dá uma conversa lá, dá uma ajudinha, quer lugar aí.
e ainda a gente quer o jeitinho. Olha, a gente não está. A gente quer um mundo feliz como? Com essa moral que a gente tem ainda, a gente não é essa criança que Jesus fala, que é aquela criança que obstinada, aquela criança que quer a melhora, que transforma o mal em bem, que se renuncia, que não tem vergonha da palavra, que cada dia tenta se melhorar por dentro. E tem uma coisa, né, que eu escrevo até na frente do Evangelho, está escrito assim, é de Pitágoras, que fala semeia, e quem escuta recolhe. Eu quero ser aquele que recolhe. Porque nós ainda somos aquela voz clamando no deserto pedindo água. Somos iguais quando Saulo estava nos portões de Damasco. É difícil. A gente ainda está cego. A gente ainda está esperando que um Ananias coloque os dedos em nossos olhos para tirar essas escamas. E esse Ananias vai tirar nossas escamas. A humanidade inteira está aqui. Mas aplicando em nós, não nos outros. Porque a cada um segundo as suas obras. Paz e bem a todos, que Jesus os abençoe. Agradecemos as reflexões da Domitila e é bem interessante que se você está aí na sua casa pensando, eu não acho, eu acho que eu sou humilde, pronto, tá aí. Você não é humilde, porque o primeiro passo da humildade é não se reconhecer humilde, né? Porque quem é verdadeiramente humilde não se diz humilde. Então, isso é bem interessante. Então, fiquemos com essas reflexões em torno da humildade, do bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, né? E vamos juntos agora passar para os nossos momentos de vibrações. O momento de vibração é o momento em que nós criamos uma energia boa juntos com os benfeitores espirituais, e essa energia ela é conduzida não só aos nossos lares, mas por diversos outros locais em que reclamam, necessitam dessa energia boa, desse sentimento de paz, de boas vibrações. E assim, gradativamente, cada um fazendo a sua parte em boas vibrações, a gente vai conseguindo transformar o que? A energia psíquica da Terra. Isso é interessante, né? A energia psíquica da Terra. A gente vai transformar a psicosfera que a gente fala. Então, vamos juntos? Olha, é muito importante cada um que está aí na sua casa se concentrar neste momento de verdade. Pode fechar os olhos, mentalizem a figura de Jesus, algum quadro bonito que você já tenha visto, alguma imagem. Se vocês quiserem também, pode acompanhar uma imagem que o nosso querido irmão vai colocar aqui do lado. Olha que imagem bonita. Vamos mentalizar essa imagem aí, olha. Jesus Cristo olhando pela terra. E vamos vibrar rogando aos benfeitores, amigos espirituais, querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, a Ti rogamos, Senhor, aos nossos queridos amigos, que abençoe e ilumine a todo este planeta Terra, que essas boas energias formadas neste instante possam ser dirigidas a nós que aqui estamos vibrando, aos nossos familiares queridos, aos nossos familiares que também nós não achamos tão queridos assim. Vamos vibrar também aos nossos vizinhos, vamos vibrar aos hospitais, Senhor, locais em que inúmeros irmãos estão, através da expiação, sofrendo estigmas na carne, que eles tenham, através dessa enfermidade, dessa doença, o equilíbrio, a resignação necessária
para superar e vencer essa prova ou expiação. Que o Senhor também, Jesus, possa abençoar os seus familiares que lá estão acompanhando esses irmãos doentes, adoecidos, que todos, numa energia única, num pensamento uníssono, possam ter resignação, confiança e fé nos desígnios de Deus. Vamos vibrar também aos nossos irmãos que estão retornando ao plano espiritual neste instante, que estão desencarnando, que eles tenham um retorno com equilíbrio, que eles possam ter consciência da nova condição e que possam vibrar em Jesus para alcançar o socorro, o lenitivo necessário neste momento de despertar. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão encarnando nas maternidades, que eles sejam bem-vindos a este planeta, que eles possam ser instrumentos divinos de renovação mental, que eles possam vir com bom ânimo, com uma energia de renovação para o bem, e que eles sejam assistidos também pelos benfeitores. Vamos vibrar pelos nossos administradores, pelos políticos, que eles tenham plena responsabilidade, noção da responsabilidade em que estão investidos, que possam atuar com amor, com carinho no trato com as pessoas e com a coisa pública, que eles tenham muita luz em seus corações. Vamos vibrar pelos sistemas penitenciários, pelos orfanatos, pelas casas de recolhimento a idosos. Vamos vibrar também pela nossa casa espírita, pelos Samaritanos de Jesus e todas as outras casas espíritas e demais templos religiosos, porque todos que atuam buscando Jesus de uma forma responsável, de uma forma de mudança e melhoramento, todas merecem o nosso respeito e o nosso carinho e apreço. Vibramos por todos os templos religiosos. Vibramos também pelos benfeitores que atuam incessantemente na renovação mental dos que aqui estão encarnados e desencarnados. E agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade e o dom da vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E ainda, envolvidos nessas vibrações, vamos emendar já a nossa prece de Dr. Bezerra de Menezes. É o momento em que esses irmãos não pensem que é só nas casas espíritas, não, viu? Só quando a gente está aqui reunido fisicamente. Nesses momentos de pandemia, eles estão recolhendo inúmeros irmãos lá, trabalhadores do plano espiritual, para visitar a casa de cada um também. Então é só ligar com eles, só ter esse pensamento já de ligação com o plano maior, que eles vão aí visitar você na sua casa, sim, viu? Não precisa ter medo também não, porque são espíritos bons, eles vão levar boas energias, boas vibrações, a gente vai se sentir revigorado. Então, vamos ainda envolvidos nessas energias, rogar a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, para que ele e sua falange de benfeitores possam nos visitar, nos assistir, trazendo um lenitivo, uma paz, uma harmonia, um equilíbrio ao nosso espírito, que possamos renovar nossas energias, que possamos nos sentir mais otimistas, mais esperançosos com relação ao porvir, que não nos deixemos nos abater pelo pessimismo, pela tristeza que envolve a muitos, que possamos ficar firmes, ficar fortes nos nossos desígnios cristãos. Jesus abençoe e ilumine o Senhor, Dr. Bezerra, e a todos os irmãos que o acompanham, que laboram nesse mistério tão bendito que é o trabalho pelo próximo. Obrigado, Jesus, obrigado, Dr. Bezerra, pela companhia, pelo amor e carinho. E é isso, gente. Estamos partindo para o final da nossa reunião, da nossa conversa, e sempre lembrando a vocês
Semana que vem estaremos de volta às 20 horas aqui pelo Facebook. E que para vocês, se você tiver interesse em se inscrever em um dos nossos estudos, mande um e-mail para nós aqui, contato@samaritanos, e deixe lá seu nome, seu telefone, para que a gente possa entrar em contato. E também temos um convite, é verdade, não sei se você está sabendo, nós estamos passando pelo mês de outubro. O mês de outubro é um mês de aniversário da casa, de 24 anos do Samaritano de Jesus. Vejam só, 24 anos. Então, sábado agora a gente comemora aqui com palestras, com estudos. E sábado agora a gente vai ter mais uma palestra, mais um estudo. Semana passada foi muito boa a palestra. E essa semana, dia 17 de outubro, nosso tema central é a ciência, as escolhas e a moral. Olha só que tema central interessante. E a palestra é Pandemia na Visão Espírita. Tema, será que é atual? Muito atual, né, gente? E a nossa palestrante vai ser nossa querida irmã Marina Ferri, sempre que nos brinda com excelentes estudos, excelentes reflexões. Eu não tenho dúvida que no sábado vai ser igual. Ela vai trazer, com certeza, muita coisa interessante para a gente refletir. Então não percam, sábado, dia 17 de outubro, Pandemia na Visão Espírita, com a Marina Ferri. Também teremos a companhia do nosso irmão Ari Rangel com o momento musical, também nos elevando o espírito através da arte, da música. Então não percam, sábado às 20 horas, pelos nossos canais. O grupo pelo Facebook, Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus, e também pelo Facebook do Amigos dos Samaritanos. Então não percam, sábado às 20 horas, nós somos pontuais, hein, gente? Então a gente gosta de prezar pela pontualidade. Então, se chegar às 8h05, você já vai começar a pegar pelo meio do caminho. Então, sábado às 20 horas. Não percam, tá bom? Está sendo muito bacana. Um beijo para todos, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.